Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Photoshop básico para iniciantes e na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como usar a ferramenta caneta. Bom, e aqui eu tenho que mencionar que usar a ferramenta caneta ela requer um pouco mais de atenção, que nós já estamos aqui pulando para um próximo passo do seu profissionalismo com o Photoshop. No caso eu tenho aqui a minha imagem selecionada, tá? Que no caso eu escolhi a foto de um lanche e nós queremos fazer o recorte desse lanche. Uma das ferramentas que eu sempre mencionei aqui no Photoshop é sobre usar a ferramenta de seleção de objeto. E nós temos aqui, de fato, uma seleção desse objeto. Mas vamos supor que você precisa de uma seleção muito mais refinada, onde o Photoshop automático não consegue fazer. Então você vai ter que fazer de forma manual. Eu vou aqui dar um zoom no meu lanche, né, na imagem que eu estou aqui trabalhando, e vou vir aqui com a ferramenta caneta. Como eu tinha mencionado também, ferramenta caneta e outras ferramentas aqui na barra de ferramentas do Photoshop, ela sempre conta com variações. No caso eu vou vir aqui em ferramenta caneta comum e eu vou dar um clique nela e agora eu tenho essa ferramenta caneta. A ferramenta caneta ela vai criando pontos para eu conseguir fazer uma seleção. Então aqui o primeiro ponto que você precisa fazer é trabalhar bastante com lupa e a ferramenta caneta, tá? Uma dica de ouro aqui vai sempre quando você for começar a editar uma foto, mesmo que venha fazer somente a seleção, é duplicar caso você faça alguma alteração que você não consiga voltar atrás e desabilitar a camada original e usar a camada duplicada como uma forma de backup. Com a camada selecionada onde eu quero retirar aquele objeto, eu vou vir com a ferramenta caneta e vou ali no mínimo dos detalhes fazendo a seleção, tá? Então eu posso vir aqui fazendo a seleção desse objeto que eu estou trabalhando, tá? Isso aqui vale muito a pena para objetos que são mais complexos, mais complicados, onde você precisa ali ter um nível maior de refino naquele objeto. Então eu posso aqui fazer a seleção, né, desse lanche aqui até o final, e como vocês podem ver é um refino ali que demora, né, uma seleção que demora muito mais do que simplesmente fazer com o Photoshop. Esse aqui acaba sendo o último dos casos quando você precisa fazer uma seleção detalhada desse jeito, porque o próprio Photoshop ele já tem ali uma opção muito boa de fazer seleção, tá? Então aqui nós teremos que fazer todo o detalhamento do lanche, tá bom? Então você pode vir aqui e fazendo essa edição. Lembrando também que caso você venha fazer a seleção de forma errada, por exemplo, cliquei errado 2 vezes, eu consigo ali com o Ctrl Z voltar quantas vezes eu precisar voltar, tá? Nesse caso ele não tem limitações. Também há a possibilidade de você adicionar mais um desses pontos de ancoragem, né? Que é onde eu vou clicando o mouse. Então eu posso clicar, por exemplo, vou fazer aqui uma linha reta e vou clicar, né, no meio dessa linha para fazer um ponto de ancoragem, e agora eu tenho ali como fazer basicamente curvas e controlar essas curvas também, tá? Então aqui essa ferramenta caneta ela se torna muito interessante para fazer seleções desse tipo. Vou fazer aqui rapidinho só para mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta, tá? Obviamente eu não fiz aqui completo, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar a seleção. Basicamente vocês saem do ponto 1 para voltar para esse mesmo ponto, tá? Você precisa unir essa seleção aqui. Clicou, você vai ver que ela mudou ali o aspecto, né? Mudou as cores das bolinhas dos quadradinhos que eram brancos, agora elas ficaram azuis, significa que a sua imagem está selecionada. Porém, nós ainda precisamos criar de fato a seleção, e com a ferramenta caneta selecionada, nós precisamos vir dentro da área criada, clicar com o botão direito e vir em criar seleção, tá? E aqui nós temos uma janela, né, de opções para criar a seleção daquele objeto que a gente fez usando a ferramenta caneta. A primeira opção que aparece para você é raio de difusão. É muito simples esse aqui. Quanto maior o número tiver, mais difuso vai ficar essa seleção. Então só para desabilitar aqui para vocês podem ver que ela ficou ali com um corte, digamos, molhado, né, que é o que a gente chama, tá? Dando uma volta aqui com Ctrl Z mesmo. Uma coisa interessante dessa ferramenta é que eu consigo, mesmo depois de ter selecionado e recortado, eu consigo voltar atrás e refazer
o meu recorte novamente, tá? Então eu vou aqui mais uma vez unir os pontos, vou vir em criar seleção e vou agora deixar o raio de difusão em 0 e vocês vão ver a diferença como ficou agora com um corte bem mais seco, né? Diferente do outro que tava ali com efeito de parecia brilho, agora esse aqui tá com um corte bem mais seco. Então, basicamente, a ferramenta caneta, ela serve para criar esse tipo de seleção. É muito interessante você poder trabalhar com essa ferramenta aqui, porque ela ali realmente eleva um nível de profissionalismo maior no Photoshop. Falando ainda um pouquinho sobre seleção no Photoshop, além dessas ferramentas de seleção principais, que são a ferramenta de seleção de objeto, ferramenta de seleção rápida, ferramenta de varinha mágica e a ferramenta de caneta, nós temos aqui a ferramenta de assunto, né? Mas ela ali fica um pouquinho afastada dessas aqui. Para fazer essa seleção, ela funciona um pouco diferente, mas ela ainda consegue fazer a função correta. Basta você clicar na imagem que você quer editar, tá? No caso ali, eu tô sem essa foto desse lanche separado. Eu vou vir aqui em selecionar e vou vir em assunto. Clicou em assunto, espero o Photoshop trabalhar e agora eu tenho a seleção desse objeto. Ele é basicamente o que a seleção de objeto faz, mas aqui ela consegue identificar qual é o assunto, né? Qual que é o principal área de foco. Bom, e essa videoaula vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e entendido como funciona a ferramenta caneta. Lembrando que ela é uma ferramenta bem mais demorada, porém eu consigo ali ter um controle bem maior daquela seleção que eu tô fazendo. Então, vai chegando ao fim essa videoaula. Te espero na próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Boas edições e bora lá!